Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e eu vou falar sobre os filmes que eu vi hoje na Mostra de São Paulo. Eu não vou escrever sobre nenhum dos 5 filmes que eu vi hoje, porque são filmes que, primeiro, que dificilmente vão entrar em circuito no Brasil, infelizmente, e segundo, porque, como eu falei, são muitos filmes, não dá tempo. Eu vou deixar para escrever sobre aqueles filmes que realmente eu acho que dão mais tesão para escrever. Em ordem de preferência, do que eu mais detestei porque eu mais gostei, eu assisti hoje, e que foi o que eu mais detestei, o Tiro na Cabeça, que é o candidato da Tailândia ao Oscar 2013. E, sinceramente, eu achei o filme pavoroso, terrível. É a história de um matador profissional que numa das missões é atingido na cabeça por um tiro e quando ele desperta, ele está vendo o mundo de ponta cabeça. E a partir daí, através de uma série de flashbacks, a gente conhece um pouco da história desse assassino, como ele se tornou um assassino profissional, ele era detetive antes, como ele conheceu uma mulher que mudou a vida dele, enfim. Mas é um filme, primeiro, não faz a menor diferença ele enxergar o mundo de ponta cabeça. Isso não desempenha o menor papel no filme, nem metaforicamente falando. Quer dizer, no final eles tentam fazer uma metáforazinha sobre a maneira como ele vê o mundo e tal, mas é muito forçado, artificial, descartável. E o ritmo da narrativa é extremamente problemático. É um filme excessivamente lento, pausado, desnecessariamente pausado e lento. E, enfim, é um filme que até do ponto de vista técnico de lógica visual, ele comete alguns erros que são erros incompreensíveis. Por exemplo, a câmera subjetiva ela é usada constantemente para expressar, obviamente, o ponto de vista do protagonista. E de vez em quando eles colocam a câmera subjetiva para personagens secundários. Então a câmera subjetiva perde esse papel da identificação com o olhar do protagonista porque ele usa desnecessariamente para outros personagens. Enfim, é um filme vazio, é um filme... Sinceramente, eu não entendo como a Tailândia pode ter escolhido esse filme como seu representante. Se esse for o melhor filme que a Tailândia tinha para mandar, os outros deviam ser bombas assim colossais. Um outro filme que eu assisti foi um filme israelense um documentário israelense chamado Citizen Soldier, que os soldados israelenses, depois que eles cumprem 3 anos de serviço militar obrigatório, muitos deles não terminaram o ensino médio e não tem condição de terminar o ensino médio. Então, o que o Exército faz? Oferece cursos, que são cursos específicos para eles fazerem as provas das disciplinas que ainda restam para eles completarem o ensino médio. E o documentário acompanha essas 3 semanas que uma turma específica tem de aulas de estudos cívicos, acompanhando as aulas dessa turma. E ao longo dessas aulas, claro, até pelo tema, eles vão discutir uma série de questões importantes sobre a cidadania israelense, sobre a natureza de Israel, obviamente sobre o conflito com os árabes, com a Palestina, o preconceito existente dos israelenses em relação, judeus em relação aos árabes. E o professor que dá essa aula é um cara extremamente esclarecido, que inclusive defende a criação de um Estado da Palestina, assim como os alunos também, mas eles defendem por outros motivos. Mais para ter o que bombardear do que para qualquer outra coisa. E ele tem uma visão muito esclarecida da maneira com que Israel trata a Palestina, do preconceito contra os árabes em território israelense. E é interessante ver isso, ele tentando atingir aqueles alunos, tentando alcançar aqueles alunos, oferecer uma visão mais esclarecida e eles rechaçando aquilo. O problema é que essas discussões complexas são apresentadas de uma maneira muito caótica, através de salas de aula, de discussão, uma fala sobrepõe a outra, discussão que não chega a lugar nenhum, porque ninguém ouve ninguém. Então a estrutura é vazia. O que é uma pena, porque, como eu falei, os estudos, a temática, as discussões são bastante complexas, mas são desperdiçadas pela decisão de filmar essas discussões em sala de aula entre professor e aluno. O terceiro filme que eu vou comentar é um filme brasileiro chamado Estado de Exceção, de um diretor chamado Juan Posada, que é um filme tecnicamente repreensível. Tem uma fotografia preto e branco muito bonita, uma montagem eficaz, uma trilha sonora dissonante, muito que ajuda a criar uma atmosfera de pesadelo, de angústia, que serve bem ao filme. Atores muito bons, mas infelizmente o filme peca no roteiro. Então, apesar de ser tecnicamente repreensível, o roteiro deixa muito a desejar, ao tentar criar uma série de alegorias que vão tentar discutir o conceito de repressão, do papel da autoridade na sociedade, como isso afeta aquelas pessoas, como o povo se sente oprimido, como o povo reage a essa opressão.
Só que essas alegorias, elas são construídas de uma maneira extremamente caótica, excessivamente fragmentada, que parece não levar a lugar nenhum. Então o filme, com o passar do tempo, ele se torna, não confuso, mas ele se torna difuso. E a gente começa a ter mais dificuldade de entender exatamente o que o diretor quer dizer com aquilo, e o roteirista quer dizer com aquilo. Então é nisso que o filme falha. O que é uma pena, porque como eu falei, tecnicamente, o Estado de Exceção é um filme bacana e o Juan Posada, o diretor, mostra muito talento. Tanto do ponto de vista de condução da narrativa, apesar dos problemas das alegorias difusas, como na condução dos atores, quanto do ponto de vista estético mesmo. É uma pena, é um filme que poderia ser um grande filme se tivesse um roteiro melhor. O que é o problema oposto do quarto filme que eu vou comentar, que é um documentário também brasileiro chamado A Arte de Representar a Saga de Roque Santeiro, que reconta a produção da novela Roque Santeiro na Globo e o contexto político em que a novela foi realizada. Primeiro, a primeira tentativa de fazer a novela em 75, quando ela foi censurada pela ditadura militar, e a desculpa oficial que eles usaram é que a igreja ficava perto da boate onde ficavam os prostitutos, isso seria um achincalho, expressão da ditadura, um achincalho à moral, aos bons costumes da igreja, mostrando que nunca é bom confundir, misturar religião e governo e Estado. E aí depois, quando eles resolvem refazer a novela 10 anos depois, e as circunstâncias da novela, a produção, a entrevista aos atores, a equipe técnica, e são histórias muito interessantes, são entrevistas muito reveladoras, por exemplo, até do ponto de vista de técnica de interpretação. Lima Duarte, por exemplo, ele demonstra um cuidado na composição do personagem, tanto dos tiques, quanto da composição psicológica do personagem, de tentar encontrar uma razão para o senhorzinho Malta se vestir como ele se veste. Traz uma entrevista muito boa, entrevistas muito boas com a Regina Duarte. Claro que vendo o filme, ela falando sobre a importância da ditadura, da novela, aliás, no final da ditadura, no processo de abertura democrática, você começa a lembrar de todas as idiotices que ela falou depois disso, né? Quando ela defendeu a campanha do Fernando Henrique lá atrás da prefeitura de São Paulo, comparando, dizendo que tinha medo, que era igual ao retorno dos nazistas, e depois na campanha contra a Dilma, na reeleição do Lula, dizendo que ela tinha medo. Mas como atriz, ela é uma atriz muito competente e também ela revela coisas muito interessantes no processo de composição dela de atriz. Traz entrevistas com o Marcos Paulo, que é casado com a Antônia Fontinelli, mas na época que fez Roque Santeiro não era, ela devia, enfim, fazer outras coisas da vida. E a briga não, mas o desentendimento entre o Dias Gomes e o Agnaldo Silva. Então é um documentário interessante. O problema é que ele é extremamente amador na sua execução. Por exemplo, várias das pessoas que são entrevistadas, dá pra ver que elas foram entrevistadas na produtora. E eles colocam um desenho no fundo horroroso. Eles entrevistam, por exemplo, Tony Tornado lá de uma mesa. Dá pra você ver o cantinho da mesa com o computador horroroso, o lugar que eles escolheram para entrevistar. O Lima Duarte e a Regina Duarte num sofá, cada um numa extremidade do sofá, em momentos diferentes, claro. Os grafismos que eles colocam, animaçõezinhas toscas, pavorosas, uma trilha sonora amadora, uma montagem terrível. Me lembrou muito um outro documentário que também podia ser interessante, mas se perde pelo amadorismo, que é o documentário sobre os Mamonas Assassinos. Então o filme, ele, apesar de ter um tema interessante, entrevistas interessantes e tudo mais, é muito amador. É muito, muito amador. E o último filme, esse sim eu gostei muito, é o candidato da Quênia ao Oscar, do Quênia ao Oscar, que é Minha Vida em Nairobi, que conta a história de um menino que sonha em ser ator, então ele muda para Nairobi para tentar a carreira como ator. As locações em Nairobi criam uma cidade que é um universo absolutamente infernal, terrível, pavoroso, miserável, violento. Então é um filme que ele é tenso, ele é angustiante, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele é leve pelo carisma do ator principal, do protagonista, que é um ator extremamente carismático, extremamente talentoso e divertido. E esse equilíbrio que o filme faz entre a leveza do caráter do personagem, embora ele faça coisas que são reprováveis e se envolva no submundo do crime, e o lado pesado de tentar sobreviver em Nairobi, cria um filme que é um filme complexo do ponto de vista de atmosfera. E ele consegue sair muito bem, tanto no tema pesado, nos momentos pesados, quanto nos momentos mais leves. E conta, como eu falei, com uma atuação central que é excepcional desse menino. Então é isso, foram 5 filmes que eu vi na Mostra de São Paulo de hoje. Eu recomendo muito Minha Vida em Nairobi, e com ressalvas eu recomendo Estado de Exceção e A Arte Representar, que são esses 2 filmes brasileiros. É isso, um grande abraço, bons filmes.